Deus se agrada em usar as Escrituras para penetrar em nosso coração e despertar a nossa fé. De fato, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 12 e versículo 13 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. A história está repleta de narrativas que contam como grandes pessoas se converteram pelo poder da palavra de Deus. Agostinho vivia uma vida completamente imoral quando um dia ouviu algumas crianças brincando com um jogo no qual cantavam um refrão. Toleleg, em português, toma e leia. Ao ouvir aquilo, seus olhos se depararam com o texto da Bíblia aberta diante de si, onde leu: andemos honestamente como de dia, não em glutonarias e bebedeiras, nem em pudicícias e dissoluções, não em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Romanos, capítulo 13, versículo 13 e 14. Quando Agostinho leu estas palavras, não em glutonarias e bebedeiras, não em impudicícias e dissoluções, foi perfurado pela palavra de Deus e ela se tornara viva pelo Espírito Santo. Séculos mais tarde, Martinho Lutero foi despertado de modo muito similar. Lutero lutava profundamente com a justiça de Deus, admitindo que muitas vezes tinha um tremendo ódio desse conceito. Então, ao ler o comentário escrito por Agostinho sobre Romanos, capítulo 1, versículo 17, de repente viu a verdade do Evangelho, que a justificação de Cristo é dada somente pela fé. Este despertamento de Lutero deu início à Reforma Protestante. O livro de Romanos também foi um instrumento na conversão de John Wesley. Ele estava em Aldersgate, em Londres, quando ouviu um sermão pregado sobre o livro de Romanos. Naquele momento, o seu coração ficou surpreendentemente aquecido. Wesley considerou este o momento de sua conversão. Minha conversão foi também precipitada pelo poder perfurador das Escrituras. Eu conversava com um aluno veterano em minha primeira faculdade. Ele foi a primeira pessoa que eu encontrei falando de seu relacionamento pessoal com Jesus. Nós conversaríamos normalmente de um modo informal sobre o Evangelho. Porém, ele falava com uma sabedoria bíblica transcendente. Citou uma passagem um tanto obscura de Eclesiastes: caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, ali ficará. Capítulo 11, versículo 3 de Eclesiastes. As palavras desse texto me acertaram em cheio. De repente, me vi como aquela árvore imóvel e caída, simplesmente desarraigada e abandonada. Como aquela árvore apodrecia, vi minha vida cheia de corrupção, apodrecendo vagarosamente. Com isso em mente, fui para o meu quarto e caí de joelhos. Ajoelhado diante de minha cama, supliquei a Deus que perdoasse os meus pecados. Naquele momento encontrei a Cristo e Ele me deu uma nova vida. Ergueu a minha alma pobre do chão da floresta. Provavelmente eu imagino que em toda a história da igreja cristã eu seja a única pessoa que se converteu por meio deste versículo de Eclesiastes. Assim como a palavra de Deus é usada em nossa conversão, ela é também um instrumento crucial ao nosso crescimento espiritual. Ao mergulhar na palavra de Deus, nós começamos a ganhar a mente de Cristo e aprender o que é o discipulado. Diante da morte, Paulo escreveu sua última carta ao seu querido amigo e discípulo Timóteo.
A preocupação de Paulo era insistir com Timóteo sobre um estudo diligente das Escrituras. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15. A primeira vez que li esta passagem, percebi como ela era próxima de sua declaração em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Era como se as palavras fossem cômodas. Eu as ouvia antes, mas não sabia que estavam na Bíblia. Quando eu era adolescente, meu pai foi acometido por um derrame cerebral. Por 2 anos, tudo o que ele podia fazer era sentar-se numa cadeira com sua lupa e ler a sua Bíblia. Meu trabalho era arrastá-lo como um bombeiro à mesa na sala de jantar todas as noites. Uma noite, assim que o coloquei de volta em sua cadeira, ele me pediu para parar e colocá-lo no sofá da sala de estar. Assim que se sentou, olhou para mim e disse: Filho, combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. Esta foi a primeira vez que eu ouvi estas palavras e não tinha ideia de que elas pertenciam às Escrituras. Mas eu sabia o que elas significavam e não gostava disso de jeito nenhum. Bruscamente respondi ao meu pai: Não diga isso, papai. Eu o coloquei em sua cadeira, em seu quarto, sem lhe falar mais nada. 1 hora mais tarde, ouvi um barulho vindo do quarto. Então, encontrei meu pai no chão com sangue escorrendo de seus ouvidos e nariz. Ele estava em coma e de lá não se levantou mais. Estas palavras de despedida que Paulo escreveu a Timóteo foram as últimas palavras que meu pai disse nesta terra. Era claro para mim que esta exortação de permanecer nas Escrituras era vital para que o próprio Paulo combatesse o bom combate, corresse a corrida e guardasse a fé. Por meio do estudo constante da Bíblia, nós crescemos na fé e nos capacitamos para viver a vida cristã. Em sua exortação a Timóteo, Paulo guiou o seu discípulo às Escrituras, recomendando-a por causa de sua natureza e sua função. Ele escreveu: Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. A fonte das Escrituras é Deus. Paulo, ao falar que as Escrituras foram inspiradas, refere-se ao fato não somente de como Deus supervisionou os escritores da Bíblia, mas também que ele é a fonte de seu conteúdo. A palavra traduzida por inspirada é o termo grego deopnestos, que significa literalmente soprado por Deus. Quando Paulo escreveu que as Escrituras foram sopradas por Deus, o termo traz a ideia de expiração e não de inspiração, isto é, a Bíblia foi soprada por Deus. Ela é sua palavra e está carregada com sua autoridade. Como estudante e professor, tenho ensinado sempre a verificar a fonte de qualquer declaração. A credibilidade está diretamente ligada à sua fonte. Os repórteres frequentemente citam suas fontes inquestionáveis para confirmarem a legitimidade de informação. A única fonte verdadeira, inquestionável, é Deus. Paulo queria que Timóteo conhecesse a fonte da Bíblia e não o modo como ela foi inspirada. Depois de expor que a Bíblia é soprada por Deus, Paulo fala claramente do propósito e do valor das Escrituras. Ele diz que as Escrituras são proveitosas para todas as coisas, incluindo ensino, repreensão, correção e instrução na justiça. A primeira coisa valiosa na Bíblia é que ela ensina a sã doutrina. Embora vivamos num tempo em que a doutrina sã é difamada, a Bíblia valoriza muito. Muitas partes do Novo Testamento se referem à sã doutrina. O ensino ministrado nas igrejas foi dado para a edificação das pessoas.
Paulo disse, e ele deu uns como apóstolos e outros como profetas e outros como evangelistas e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. A Bíblia é também proveitosa para reprovar e corrigir coisas que nós, os cristãos, necessitamos constantemente. Está na moda em alguns círculos acadêmicos fazerem uma crítica erudita da Bíblia. Em seus trabalhos, os eruditos se colocam acima da Bíblia e procuram corrigi-la. Se realmente a Bíblia é a palavra de Deus, nada poderia ser mais arrogante. É Deus quem deve nos corrigir, jamais podemos corrigi-lo. Não podemos nos colocar acima de Deus, mas sim abaixo dele. Eis alguns conselhos práticos para o estudo bíblico. Leia a Bíblia com uma caneta vermelha à mão. Eu sugiro que você coloque um ponto de interrogação na margem ao lado da passagem que não é tão clara, ou que você tenha dificuldade de entender. Da mesma forma, faça um X ao lado de cada passagem que desagrade ou que o deixe inconformado. Mais tarde, você pode se concentrar nas áreas com as quais tem lutado, especialmente os textos que você marcou com um X. Isso pode ser um guia para a santidade, assim como os X podem mostrar-nos rapidamente onde nossos pensamentos estão em desarmonia com a mente de Cristo. Se eu não gostei de algo que li nas Escrituras, talvez simplesmente eu não tenha entendido. Quem sabe, ao estudá-la novamente, o texto, ele venha a me ajudar. Se de fato eu conseguir compreender a passagem e continuar não gostando dela, isso não é uma indicação de que há algo errado com a Bíblia. É uma indicação de que há algo errado comigo, que necessita de transformação. Frequentemente, antes de tentarmos iniciar de modo correto qualquer empreendimento, precisamos primeiramente descobrir o que estamos fazendo de maneira errada. Entretanto, a experiência cristã de transformação da mente, conhecida como arrependimento, não é uma mudança repentina de todos os nossos pensamentos errados. A renovação de nossa mente é um processo para a vida toda. Podemos acelerar este processo concentrando-nos em algumas passagens das Escrituras de que não gostamos. Esta é a parte da instrução na justiça, da qual Paulo fala. O alvo dessa instrução é permitir que o povo de Deus amadureça e se equipe para toda boa obra. Não temos dúvida desta frase. A estrada para o inferno está pavimentada de boas intenções. Praticamente, todos os cristãos, em algum momento de suas vidas, resolveram ler a Bíblia inteira. Se cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, é natural, então, que não queiramos perder nenhuma de suas palavras. Se Deus lhe enviasse uma carta, tenho certeza de que você a leria. Mas a Bíblia é uma carta um pouquinho maior, um volume completo, algo um tanto assustador, até mesmo para as pessoas com as melhores intenções. Nos seminários em que leciono, frequentemente peço que as pessoas que leram a Bíblia inteira levantem a mão. Raramente metade da classe o faz. Então eu pergunto, quais de vocês leram o livro de Gênesis? Quase todos levantam a mão. Depois continuo. Mantenha sua mão levantada se você já leu o livro de Êxodo. Somente algumas mãos permanecem levantadas. Levítico, algumas mãos se abaixam rapidamente. Quando chego no livro de Números, a situação piora. Ler o livro de Gênesis é como ler uma novela. A maior parte de seus capítulos é composta de uma narrativa e biografia. Contém eventos importantes da vida de pessoas importantes, como Noé, Abraão, Jacó e José. Da mesma forma, o livro de Êxodo é envolvente. Ele conta a comovente história da escravidão de Israel no Egito e sua libertação debaixo da liderança de Moisés. A disputa com Faraó é empolgante. Ao chegar no livro de Levítico, a situação muda completamente. É uma leitura difícil sobre cerimônias, rituais de sacrifício e purificação, e além disso não são temas estranhos a nós hoje em dia. Carecemos de um guia para nos auxiliar nessas passagens tão difíceis. Quando me matriculei na faculdade, prometi a mim mesmo especializar-me em História. Entretanto, esta promessa durou apenas um semestre.
a minha primeira matéria era a história da civilização, que englobava a história dos antigos sumerianos até o governo de Eichenover. Rapidamente eu estava perdido e confuso com uma enorme quantidade de dados que tentava assimilar. Era um caso típico de sobrecarga de informação. Eu não tinha estrutura que pudesse processar todos os dados, pessoas, eventos e outros fatos que pudessem alterar meu banco de dados. Agradeci pela nota baixa que recebi no curso, rapidamente corri para mudar minha especialização por outra coisa qualquer. O que aconteceu comigo nas aulas de história é a mesma coisa que ocorre a muitos cristãos que tentam ler a Bíblia de capa a capa. Penso que há um caminho muito melhor que este. Para os cristãos entenderem verdadeiramente a Bíblia, é necessário adquirir um conhecimento básico da estrutura e do seu quadro geral. No Novo Testamento, nos convoca a sermos discípulos de Jesus. A palavra discípulo significa aprendiz. Em qualquer disciplina, é muito importante começar com os fundamentos a aprender e aprender a dominá-los. Arnold Palmer certa vez observou que somente um entre 50 jogadores de golfe amadores aprendem a dar uma tacada de modo adequado. O lendário técnico Vincent Lombardi, ao ficar nervoso com o jogo desleixado de seu time, sempre o incentivava de volta ao que era essencial. Ele permanecia em pé diante deles, olhava para o time inteiro e dizia: "Isso é futebol americano." Fazia uma pausa e continuava: "Posso ir mais rápido?" Às vezes ficamos chateados conosco quando queremos aprender as lições mais básicas. Recentemente eu comecei um curso de violino. Minha professora é uma russa altamente capaz e exímia violinista. Por algumas semanas, ela procurou me ensinar como deveria empunhar o arco do violino nas cordas. Durante esse tempo aprendi muito mais russo do que como tocar violino. A palavra "niet" passou a ser o termo mais novo do meu vocabulário. Falando de modo claro, as Escrituras nos ordenam a ter uma vida madura. Não podemos nos satisfazer com leite, mas devemos desejar a carne da palavra. Em Hebreus, capítulo 5, versículo 12 a 14, nós lemos: "Porque, devendo já ser mestres, em razão do tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus. E vos haveis feito tais que precisais de leite e não de alimento sólido. Ora, qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança, mas o alimento sólido é para os adultos." Imagino que uma das razões por que muitos cristãos nunca busquem a carne da palavra de Deus e permanecem no nível do leite é porque nunca aprenderam realmente como beber o leite. Há uma razão porque as escalas são importantes para o pianista ou segurar o taco adequadamente para o golfista. Precisamos dominar as lições básicas se quisermos alcançar níveis mais altos de perícia. Comecemos com uma visão panorâmica da Bíblia. Vamos dar uma olhada na estrutura básica. Se possível, alistemos numa ordem que provê uma visão geral. No Ligonier Ministères, nós fizemos uma série de fitas de áudio e vídeo intitulada Dust to Glory. Ele nos ensina as estruturas básicas da Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. Não é detalhista, mas cobre os pontos mais importantes da história da redenção. Além desta série também colaborei com Robert Vollgemuth na produção de What's in the Bible. O objetivo deste livro é ajudar as pessoas que nunca tiveram uma introdução simplificada da Bíblia. Em 1977, publiquei o livro Knowing Scripture, o conhecimento das Escrituras, publicada pela editora Cultura Cristã, no qual tinha a intenção de ajudar as pessoas a dominar as leis básicas da interpretação bíblica. Vejamos algumas sugestões de um modelo de leitura para pessoas que nunca leram a Bíblia. Gênesis, história da criação, da queda e da aliança com os patriarcas. Êxodo, história da libertação de Israel e da formação como nação. Josué, história da conquista militar da terra prometida. Juízes, transição da federação de tribos para a monarquia. 1 Samuel, surgimento da monarquia com Saul e Davi.
Segundo Samuel, o reinado de Davi. Primeiro Reis, Salomão e o reino dividido. Segundo Reis, a queda de Israel. Esdras, o retorno do exílio. Neemias, restauração de Jerusalém. Amós e Oséias, exemplo dos profetas menores. Jeremias, exemplo dos profetas maiores. Eclesiastes, literatura de sabedoria. Salmos e provérbios, poesia hebraica. Uma visão geral do Novo Testamento inclui Evangelho de Lucas, vida de Jesus, Atos, a igreja primitiva, Efésios, introdução ao ensino de Paulo, 1 Coríntios, vida na igreja, 1 Pedro, introdução a Pedro, 1 Timóteo, introdução às epístolas pastorais, Hebreus, cristologia, Romanos, teologia de Paulo. Ao ler esta lista, o estudante terá uma percepção e um conhecimento do propósito da Bíblia. A partir dela, qualquer pessoa pode preencher os espaços para completar a leitura da Bíblia inteira. Uma boa sugestão prática é esta. Você poderia combinar a sua leitura do Antigo e do Novo Testamento. Isso pode auxiliá-lo na leitura e compreensão de alguns capítulos dos Antigo e do Novo Testamento, até completar o seu estudo. Martinho Lutero recomendava aos seus estudantes ler toda a Bíblia, todos os anos, para guardar a sua mente dos ventos que sopram sobre ela enquanto você se concentra em uma porção em particular. Eu recomendo fortemente o uso de uma Bíblia de estudo. Minha preferida é The New Reformed Study Bible. Uma boa concordância o auxiliará a encontrar versículos e lhe dará discernimento no entendimento de conceitos importantes. CDs ou fitas de áudio da Bíblia podem ser usados enquanto você está dirigindo ou fazendo outra coisa. O estudo da Bíblia é uma das experiências mais enriquecedoras que o cristão pode ter. A fé começa e cresce na palavra, pois nela encontramos a mente de Deus.